Graças e paz, querido. Sou o professor Matheus Rangel, do Instituto Teológico Koinonia. Sou professor de hebraico, professor de grego, e venho aqui hoje como professor de grego e de manuscritologia, a pedido do meu amigo, professor Euler Lopes, no Instituto Bíblico Elohim. Deus abençoe sua vida, professor. É um grande amigo, é um parceiro também do nosso trabalho, do nosso instituto, e ele escreveu um dizer, né, um pequeno texto, aonde neste dizer ele coloca uma confissão trinitariana, basicamente um credo, né, e tudo mais. Enfim, bem, o que eu quero dizer com isso? Nesta sua confissão, ele fora acusado por um senhor chamado Rubens, um testemunha de Jeová, né, TJ, como alguns preferem, que é bem requisitado dentro do seio dos seus asseclas, dos seus discípulos, daqueles que de algum modo acreditam e compartilham dos seus ideais. A grande questão é, este irmão Rubens, que se denomina Queruvim, esse seu cognome, nome artístico, vulgo, sei lá o porquê, né? Mas, enfim, ele se denomina dessa maneira e ele fez uma crítica com respeito ao texto do Euler. E o Euler falou, professor Matheus, veja se eu estou equivocado ou se realmente o Queruvim tem razão na sua crítica. Então, muito cuidadosamente analisei o texto dele e percebi que o grande erro não está no texto do professor Euler. Os erros, e por sinais crassos, estão no áudio do amado Queruvim, né? Bem, eu vou aqui ao grupo do WhatsApp, aonde tudo começou, né? Vamos dizer assim. Nós temos aqui o grupo, ES Bíblica Sala 2 e tal. E aqui nós temos o áudio, né? Primeiro um irmão colocou um áudio assim, Bom, esse áudio que eu vou mandar agora, o próximo áudio, é para você mandar para ele. né? No caso, o Queruvim falando para um outro irmão, acho que é David, para mandar esse áudio para o Euler. E foi esse o áudio do Queruvim. Euler, tudo bem? Eu vi um texto grego que você mandou para o Davi, que diz que Jesus é que riposta sinto teu. Isso é antibíblico. Paulo falou que Jesus não tem, ele não usou o verbo eco. Primeira grande questão, né? Olha só, ele fala que Jesus não utilizou o verbo eco. É um erro. A gente vai explicar depois, pontuado de forma os 4 erros do áudio dele. Mas vamos lá, vamos ouvir o áudio todo primeiro. Ele falou que Jesus, ele é o quê? Ele é uma cópia, caractere, esse hipóstasis autor. Aqui no capítulo 1, versículo 3 de Hebreus. Ele é uma cópia, ele é uma representação Repare que ele usou capítulo 1, verso 3 de Hebreus. Agora olha o que ele diz sobre Hebreus. exata tes hypostasis autou, da substância dele. Dele quem? No caso aqui, o sujeito da oração está no versículo 1, teos, roteos. Então não há nada que diga aqui que ele tem essa hipóstase. Isso aí de Deus ainda, tuteu, na forma genitiva, como você inventou uma frase antibíblica em grego. Cuidado, Euler. Não desvie nada da Bíblia para não dar um ensinamento equivocado para as pessoas. Bonito, né? Escrever em grego coisa que não está na Bíblia. Não faça isso, meu amigo. Procure ter mais atenção no texto sagrado. Cada palavra, cada detalhe. Olha o texto que ele começa a utilizar. Primeiro, né? Ele pronunciou erradamente o verbo erro. A pronúncia certa é erro, ele pronunciou eco, mas eu vou mostrar a vocês o porquê que ele errou com bastante base. Depois ele usou Hebreus e disse que Paulo, que escreveu Hebreus, fez uma afirmação sobre a autoria de Hebreus, vamos chegar lá. E agora ele começa a usar Apocalipse capítulo 22, verso 18, que fala que nenhuma palavra deve ser acrescentada, tirada e tudo mais, com o objetivo de discriminar o professor Euler, falando que ele estava alterando, falando que ele estava maculando o texto, adicionando informações heréticas e tudo mais, né? Vamos continuar. Detalhezinho é como se fosse mais do que a prata e do que o ouro, mais do que o diamante. Você não pode mudar um pedaço, para a direita ou para a esquerda. Não deve acrescentar nem tirar nada. Não deve mudar nada do texto. Temos que seguir o texto exatamente como ele está. Bem,
Vamos então às devidas ponderações. Eu coloquei aqui, né, os 4 erros do áudio dele, você acompanhou o áudio comigo. Então, erros do Rubens Queruvim. O primeiro erro é teológico. O segundo erro é de coerência. O terceiro erro é fonológico. E o quarto erro é de manuscritologia. Vamos então agora ver sobre o primeiro erro e aonde que ele errou. O primeiro erro é teológico, porque ele afirma que o escritor aos Hebreus é Paulo. Veja bem, ele afirma, ele fala do texto de Hebreus, depois ele diz, e Paulo não disse ali e tal. Então ele afirma que o escritor é Paulo. Aí qual foi a correção que eu fiz aqui? Ó? A autoria de Hebreus não está definida segundo os seguintes especialistas. Eu peguei aqui 3 fontes de especialistas em Novo Testamento e nós vamos fazer a leitura do que estes especialistas dizem sobre a autoria do livro de Hebreus. Eu já estou com o livro aberto aqui para poupar seu tempo, e o primeiro que nós pegamos foi o Bob Utley, na página 2 e 3. Vamos lá então. Vou pegar o livro de Utley, está aqui. Olha só o que ele diz sobre Hebreus. Esse livro é anônimo, já deixei destacado para você. Ainda faz um tópico somente sobre as dúvidas a respeito da autoria paulina. Ele vai dizer, o estilo é tão diferente, exceto o capítulo 13, dos outros escritos de Paulo. O vocabulário é diferente, há diferenças sutis no uso e ênfase de palavras e frases. Quando Paulo chama seus amigos de cooperador e irmão, o nome da pessoa sempre vem primeiro, mas em Hebreus 13, 23, tem o irmão Timóteo. Então você vê que o primeiro, né, o Bob Utley, que é especialista, escreveu um comentário sobre Hebreus de 221 páginas. Ele vai dizer que o livro é anônimo, e coloca aí 4 pontos específicos que não vão, que vão funcionar como um obstáculo para se definir a autoria paulina. Mas foi só ele, professor Mateus? Não, não foi só ele. Temos também aqui, ó, Matthew Henry, já na página 757. Vamos ao livro dele. Vamos aqui então. Aqui nós temos, ó, quanto ao escriba divino ou autor desta epístola, no caso esta epístola, né, Hebreus, não estamos tão certos. Ela não traz o nome de ninguém no seu início, como fazem as outras epístolas, e tem havido discordância entre os estudiosos com respeito à autoria de quem deve ser atribuída. Alguns atribuíram a Clemente de Roma, outros a Lucas e muitos a Barnabé. E ele continua fazendo uma abordagem, faz também a possibilidade de ser Paulo, contudo, ele vai dizer que não há uma assertividade, não há como bater o martelo, diferente do Rubens, que já afirmou, ou seja, né, até agora nós temos Utley, Matthew Maury, e vamos ver também agora o Broadus David Haley, aqui, que também tem um comentário muito interessante no livro Introdução ao Estudo do Novo Testamento, essas referências que você pode pegar depois, página 249, que também discorda do nosso irmãozinho Queruvim. É extremamente duvidoso que Paulo pudesse ter falado de si mesmo como tendo sido firmado no Evangelho por aqueles que haviam ouvido o Senhor. Os fatos da vida terrena de Jesus realmente chegaram a Paulo, provenientes daqueles que foram testemunhas oculares. Mas ele insistiu em seu próprio evangelho, que seu próprio evangelho veio diretamente de Cristo. Ou seja, aqui, Broadus David Haley está confrontando uma informação comum do texto que nós sabemos que é de Paulo, que é a Epístola aos Gálatas, escritas à igreja de Listra, Derbe e Icônio, e confrontando com o capítulo 2, verso 3 de Hebreus, mostrando uma diferença bastante acentuada no que diz respeito à sua autoria, indicando que pode ser que Paulo não seja o autor de Hebreus. Aí ele vai dizer, a anonimicidade simplesmente não se conforma à maneira em que Paulo escrevia cartas. Ele sempre se identificou pelo nome. Nesta carta, em nenhum lugar o escritor lança afirmação da autoria apostólica para amparar sua própria autoridade. Na realidade, esse escritor se coloca fora do grupo apostólico, coisa que Paulo não fazia. Então, tudo bem, né? Nós temos aqui, ó, só para poder apresentar para o Rubens que errou feio ao falar que Paulo é o autor do livro de Hebreus em seu áudio, ok? 3 aqui especialistas discordando veementemente da ideia dele. Mas foi só um erro, professor? Já sabemos que não. Vamos para o segundo erro. Erro de coerência.
olha o que ele fez, usou um texto bíblico para refutar um texto criado pelo próprio Euler. O texto criado pelo professor Euler com o objetivo apenas de expor a sua crença trinitariana na língua do grego koiné, deixando bem claro que eu tenho divergências ideológicas com Euler com respeito à questão da trindade. Porém, honestidade é honestidade. Texto é texto, análise é análise, e eu estou aqui para poder advogar, entre aspas, né, neste quesito de que ele sofreu um intento e que foi totalmente falso. Como professor de grego, estou falando de mim, eu afirmo que o seu texto, o texto do Euler, está gramatical e sintaticamente correto. Todas as palavras flexionadas da maneira certa. Vamos agora dar uma olhadinha no texto do professor Euler. Aqui, ó, nós temos o texto dele. Haris Kairene Adelphi Mu, Redoxa tu Patri, Kaitu Ruyo Kaitu Hagiu Pneumati, Agapetoi gnoskete rumas a agnoskete, Jesus errei upostasses tu teu, ou tu theu, conforme a pronúncia ideal do theta. Pois bem, a tradução é graças e paz, irmãos. De fato, ó, graças e paz. Você percebe aqui os dois substantivos, a conjunção, ligando, adelphos, irmão, certinho flexionado aqui, terminando com ômicron, iota, no caso no plural, no gênero aqui masculino, e mu, que seria meus irmãos, colocado depois, o pronome possessivo colocado depois, tudo flexionado direitinho, bonitinho. Aí vem redoxa tu patri, cai tu ruio, que seria, nesse caso aqui, a glória ao Pai, ao Filho, né? Patri, Pai, ruio, Filho, cai tu hagiu pneumati, e ao Santo Espírito, que ele traduz aqui, né, no caso, e ao Espírito. Até esqueci de colocar santo aqui, que é hagio, que ele colocou, né? Mas a tradução no grego tá perfeito. Depois vem agapetoi, que seria queridos ou amados, ignoskete o mais anagnoskete, ruios, Jesus, errei, upostasses tu teu, tudo certinho. Você vê os verbos flexionados, a terminação em ete, aqui da segunda pessoa do plural, combinando, ó, aqui ete, tudo certinho. O verbo também, aqui errei, terminando em ei, nesse caso fazendo menção à terceira pessoa, tudo direitinho, tudo direitinho. O genitivo aqui, tu, teu, combinando o artigo com o substantivo, fazendo toda a flexão exata. Então, bem, professor, o seu texto está totalmente certo. Então, ele cometeu aqui, o segundo erro dele foi o erro de coerência, ele não foi coerente, pegou um texto bíblico para tentar refutar algo que você fez sem objetivo nenhum, apenas criou um texto que expressasse a tua fé na língua a qual você dá aula, que é o grego koiné. Entendeu? Acho que nós, como professores, devemos fazer de fato isso, criar textos e tudo mais para funcionar para os nossos alunos. Mas, outro erro dele foi, por exemplo, né, o erro fonológico. Esse aqui, só a misericórdia, mas vamos lá. O erro fonológico é o seguinte, ó. Assim como no seu vídeo de João 1.1, ele mantém a pronúncia errada da letra ri, do grego. Correção, a correção que eu faço. Os especialistas em grego abaixo afirmam que a pronúncia correta do ri é como J na palavra espanhola mirir. Nós vamos ver aqui a pronúncia exata disso daqui, tá? E como o CH na palavra ir, que seria uma palavra alemã. Segundo o doutor William Munce, nós vamos ver aqui a página 11, isso, William Munce, página 11, cadê o amado? Tá aqui, página 11 do livro dele, ele vai colocar aqui, ó, como você pode ver, que a letra, a transliteração, né, um exemplo de uma palavra grega, transliteração, e maiúsculo, minúsculo, e vai dizer que é CH, como no alemão, ir. Aí você vê aqui, ó, que tem uma notinha de rodapé que vai falar um pouquinho mais sobre a pronúncia. Ó. Tem um forte som gutural. Para quem não sabe um pouco de fonologia, nós temos os pontos de articulação da voz aqui, que passam por essa parte interna do nosso canal fonador. Né? Gutural seria aquilo que vem de dentro arranhando. Para você ter uma ideia de como que é a pronúncia dessa palavra aqui, ó, ir, eu abri aqui o Google Tradutor. No Google Tradutor, a palavra ir em alemão, né? Nesse caso, eu
Eu, como você pode ver, é equivalente a ir, que é essa mesma palavrinha aqui, ok? Vamos ver como que é o som dela, segundo o Google Tradutor? Ich, Mais uma vez. ich, 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 Percebeu o som de R no final gutural? Temos também outra palavra, que seria a tradução de mulher para o espanhol, que vai dar esta palavrinha aqui, a qual este livro aqui, ó, este livro aqui de grego, esta gramática grega, do Rega e Bergman, ela vai trazer, não vai ter como de repente mostrar para vocês, mas aqui a pronúncia do ri. Essa aqui é a letra ri, como vocês podem ver. E para cá vai dizer que é como em mulher em espanhol. Pois bem, vamos ver como que seria essa letra J em espanhol, o seu som. mujer, mujer, Mais uma vez, mujer, perceba o som de R enfatizado nessas questões. E agora vamos ouvir novamente qual é a pronúncia dessa palavra de acordo com ele. Ele, em vez de pronunciar o verbo como erro, ele pronuncia como eco. Eco. Como um cara quer criticar um texto grego se ele não sabe sequer as bases fonológicas desta língua. Olha como ele pronuncia. Euler, tudo bem? Eu bíblico. Paulo falou que Jesus não tem, ele não usou o verbo eco. Opa, mais uma vez, ó, ele fala. Não usou o verbo eco, ó. Paulo falou que Jesus não tem, ele não usou o verbo eco. Ele falou que Jesus, isso é antibíblico. Paulo falou que Jesus não tem, ele não usou o verbo eco. Ele falou Eco. que Eco foi a pronúncia dele e está totalmente errada. Mas para que fique mais esclarecido ainda, além do William de Muns, nós temos mais outras duas gramáticas aqui, né, e do Lourenço Rega, que eu mostrei aqui no livro. Nós temos também essa gramática prática de grego na página 20, olha só. Que legal. Cadê que tá aqui? Né, que eu destaquei também aqui, ó, número 22. Ri, e vai falar a mesma coisa do William de Muns, como na palavra alemã ir. Então não tem nada de ich, não tem nada de eco, entendeu? Senão seria aí como palavra casa em português. Mas a pronúncia certa, segundo os gramáticos, é gutural dessa letra. Enfim, vamos aqui partir para o próximo erro. Erro manuscritológico. Esse daqui, ele faz o seguinte, ele usa o texto de Apocalipse 22, 18 e 19. Sendo que, segundo Paroski, o doutor Wilson Paroski, o livro está até ali do outro lado, né? Origem e transmissão do texto do Novo Testamento, SBB, Barueri, 2012, página 31. Ele vai dizer o seguinte, que temos em Apocalipse 22, 19, um colofão. O que é um colofão? É uma nota marginária que não faz parte do texto original. Me permitam ver se de repente eu consigo aqui fazer uma busca para vocês de o que é o colofão na prática. Mostrar aqui um slide de um texto nosso, de um trabalho nosso, que é do nosso curso de manuscritologia, né? Fazer uma busca aqui só para você poder identificar o que é um colofão. E sabendo então do que é um colofão, você vai entender melhor o que eu estou falando. Pronto, achei. Olha só, exemplo de colofão. Vocês podem ver aqui, ó. Colofão no manuscrito. Aqui você tem um manuscrito, Apocalipse capítulo 22, verso 18. E tudo isso daqui, ó, é um colofão no Códice Sinaítico. Ou seja, esta parte aqui seria uma anotação de João indicando o próximo copista. Basicamente, o que seria isso? Você vai observar que toda vez que alguém escrevia um texto, né, essa pessoa ela colocava uma anotação na margem para que quando o escriba pegasse esse texto, ele pudesse então passar adiante as regras que ele queria que fossem respeitadas no livro.
E João anota para o próximo escriba em forma de colofão, você pode conferir no livro de Paroski, que ele evidencia de forma bem clara que isso daí é uma anotação marginária, não faz parte do texto. Ou seja, ele utiliza esse versículo para dizer que o Euler está interpolando uma frase que não está na Bíblia, sendo que ele também está usando um texto que não faz parte do texto bíblico. Ele faz parte de uma anotação marginária para o próximo copista que iria receber o texto de Apocalipse joanino. Então você percebe aí as diversas incoerências assinaladas pelo nosso querido irmão, o Queruvim, ok? E como você pode ver aqui, ó, eu mandei para o Euler, aqui, ó, achei, colofão, tá vendo? Eu printei a página 31, ó, que fala sobre o acréscimo no final do livro, e essa é a página onde o Dr. Paroski fala sobre o colofão. E aqui, ó, ele ainda faz uma observação. De acordo com Eusébio, ao final de um tratado antignóstico de Irineu, que não existe mais, havia uma certa nota. Conjura você que vai copiar este livro, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu glorioso advento, quando será de julgar o vivo e o morto, papá, a que compare sua cópia e corrija cuidadosamente com base neste texto, e que o final dela transcreva também esta advertência para outros. Veja Metzger e Hermann. Ele também vai explicar isso daqui. Ou seja, meus queridos irmãos, o nosso amado irmão Rubens, denominado Queruvim, ele simplesmente cometeu erros de iniciante e julgou o professor Euler erradamente, ao qual eu estou aqui para poder sair em sua defesa. Mas o professor, isso é tão inútil, isso não é necessário. Bem, desnecessário uma pessoa gastar as suas energias para caluniar a outra sem sequer ter o mínimo de base. Eu acredito que ele faria a mesma coisa por mim, como os demais amigos também, e enquanto tiverem falando heresias, eu estarei aqui para poder desfazê-las desta forma, de forma acadêmica, respeitosa, porém sem abaixar a cabeça para os erros, evidenciando através de obras, através de técnica e de qualidade exegética aquilo que as pessoas estão tentando camuflar e utilizar de subterfúgios totalmente humanos e falseados para poder denegrir a imagem dos outros. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.